Bom dia, galera. Bom dia. Vou colocar isso aqui. Bom dia, Robertinha. Você está na área já, hein? Glória a Jesus. Vocês estão me ouvindo bem? Estão? Bom dia. Deus abençoe o dia de vocês. Cacau, mandou uma mensagem no grupo para mim. No grupo, fala com o pessoal que nós estamos encerrando Apocalipse hoje. É porque tem gente que o Instagram não tá avisando. Tá todo mundo bem? 100%? Bom dia, Hilda. Bom dia, Danizinha. Glória a Jesus, hein? Gente, toda vez que a gente chega no final de um livro, eu fico muito feliz. Muito feliz porque é tipo missão cumprida, né? Demos conta. Chegou ao final, o Senhor nos deu graça. Mais um propósito concluído. Eu, como sou sanguínea, eu tenho dificuldade de terminar as coisas, sabe? Às vezes começo um zilhão de coisas e tenho dificuldade de terminar, sabe? Tenho dificuldade de terminar. Então, quando chega no final das coisas, eu falo assim, nossa, glória a Deus, eu venci. Confesso que na semana passada para mim foi muito difícil, pelo fato de eu estar fazendo um jejum, entrando numa coisa em outra, fiquei mal uns dias, passando um pouco de mal. Ai, 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 Jesus. Socorro, Deus, Cacau. Peraí, viu, gente? Pronto. Obrigada. E aí, eu fiquei assim meio desanimada na semana passada. E aí eu falei, nossa, será que eu não vou dar conta de terminar Apocalipse? Por conta das coisas que estavam acontecendo, né? E aí, alta demanda, a gente tá mexendo com as coisas finais da conferência. O que você tá rindo, Cacau? Me conta. Hã? Cacau tá rindo aqui. O quê? Por que aconteceu? Ah! E aí eu fiquei com medo de não dar conta de acabar, mas o Senhor deu graça. E hoje a gente vai finalizar Apocalipse, viu, gente? Então o final das coisas é muito bom. Pra mim que tenho dificuldade, nossa, é luta. Mas graças a Deus estamos aí. Tá todo mundo bem? Chama a presença do Senhor aonde você está. Convide Ele para o seu dia. Que Ele possa estar no centro mesmo da sua vida. Que tudo quanto você for fazer, sabe, a base seja o Senhor. A base seja o direcionamento que vem do alto. Ouvir a voz de Deus às vezes é muito difícil. Mas o mais difícil que ouvir a voz de Deus é a gente obedecer aquilo que foi falado, sabe? Então, quando eu falo que o Senhor seja a sua base, deixa Ele te conduzir, sabe? Deixa Ele ditar o próximo passo, deixa Ele de fato ser participante da sua vida. Que o Senhor renove nossas forças. Amém, Dani? Então é isso, viu? Comece o dia agradecendo e pedindo direcionamento do alto. Não só pedindo direcionamento, quanto também força para obedecer. Ouvir a voz de Deus é difícil, mas às vezes obedecer a um comando dele é mais ainda. Tô cansadinha também, precisando de energia. Amém, que o Senhor libere mesmo ânimo e força sobre a sua vida, viu, Dani? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Enquanto isso, pega aí seus materiais. Bíblia, caneta, caderninho de anotação. Aleluia. Deus, muito obrigado por mais um dia. Nós queremos te engrandecer nesta manhã, render toda a nossa vida, render o nosso coração ao Senhor, Pai. Meu Deus, nós não temos nada além do Senhor. Uma vez que nós
nos certificamos que temos o Senhor, temos tudo, Pai. Não nos falta nada. Essa é a certeza que temos, que estando no Senhor, buscando mesmo a Tua presença, o Senhor cuida de todo o restante, Pai. Deus, eu quero entregar esse último dia da Apocalipse nas Tuas mãos. Quero Te agradecer, Pai, por mais um ciclo fechado. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio. Obrigado por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Nos leva, Deus, nesta manhã a um lugar de confiança, um lugar de entrega, onde nós possamos mesmo olhar para o Senhor e descansar, Pai. Deus, em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados. Perdoa os nossos erros, as nossas falhas. Às vezes, Deus, que nós ofendemos a Tua santidade e ignoramos, Deus, a Tua presença. Pai amado, que a Sua presença ela seja a base da nossa vida e que nós venhamos andar direcionados com o Senhor, Pai. Ouvindo a direção que vem do céu e obedecendo aos Teus comandos. Nos ensina a confiar não parcialmente, mas totalmente, Pai. Nós queremos entregar os nossos caminhos, as nossas obras, os nossos pensamentos diante do Senhor e que o Senhor possa encher todo o nosso ser com a Tua presença. Espírito Santo de Deus, nesta manhã vem e fica à vontade, Espírito Santo. Nós Te damos liberdade nesse lugar. Tem muitas pessoas que acordaram cansado, fadigado, estressado. Cada um acordou de um jeito, Pai. Outras acordaram muito bem e felizes. Mas eu quero Te pedir, Pai, libera ânimo, Deus. Libera força. Libera o renovo do céu. Para aqueles que estão com o coração atribulado, libera refrigério, Deus. Em nome de Jesus, nesta manhã nós começamos o nosso dia recorrendo ao Senhor que pode todas as coisas, papai. Meu Deus, dá recursos, Deus. Dá recursos para aquele que precisa. Eu apresento, Pai, a saúde daqueles que têm enfrentado uma dificuldade, Pai, na saúde. Aqueles que têm passado por momentos difíceis, Deus. O filho da Thay, o Pedro, que está, meu Deus, há mais de 20 dias internado ali naquele hospital. Às vezes eu sem reagir, esperando mesmo o milagre do céu. Opera, Deus, um milagre na vida do Pedro. Opera um milagre na vida do meu irmão que está precisando. Na vida do filho, do esposo, da mãe, de cada parente, meu Deus, que está hospitalizado. E somente o Senhor sabe o quadro, Pai. Libera cura nesta manhã. Apresenta a vida do meu pastor diante do Senhor. Apresenta a saúde dele diante do Senhor. Que o Senhor possa restaurar a saúde dele por completo, Deus. Em nome de Jesus. Nos livra, Pai, de todo mal. Nós não fomos feitos para sermos enfermos, Deus. Então libera a cura nesta manhã. Coloca uma gota do Teu sangue sobre cada uma dessas vidas enfermas, Pai. E reverte o quadro agora. Eu entrego a vida da Sol nas Tuas mãos, Deus. Em nome de Jesus, cura, Deus, aquela criança. Meu Deus, quando a Sua igreja está reunida, há poder, Pai, porque o Espírito é um só e há concordância. Em nome de Jesus, Deus, manifesta a Tua vontade. Nós queremos nessa manhã entender o desfecho de Apocalipse e queremos aplicar tudo que nós aprendemos na nossa vida, Pai. A palavra diz lá no início: bem-aventurado aqueles que lê as palavras desse livro. Bem-aventurado aqueles que praticam as palavras que nesse livro está escrito. Em nome de Jesus, Deus, que o Senhor possa mesmo nos conduzir a esse lugar de bem-aventurança, de felicidade, em nome de Jesus. Esse é o nosso pedido nesta manhã. Coloca os Teus anjos, Pai, liberados ao redor de cada vida, de cada casa, nos guardando e nos livrando de todo mal, em nome de Jesus. Que o nosso coração seja a terra boa, a terra fértil, que vai receber uma semente que é a Tua palavra, e que essa semente ela venha germinar e dar frutos a 30, a 60, a 100 por um, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? Aqueles que eu não vi ainda, que a graça e a paz esteja sobre a sua vida. Que seja mais um dia de romper, mais um dia de avançar. Diante de tudo aquilo que Deus tem para liberar sobre a sua vida, tá? Bora lá, Apocalipse 22, final, desfecho. Toma posse da bênção que você precisa. Se é a cura, receba a cura. Se é libertação, receba a libertação. Se é a salvação, receba a salvação do Pai.
Toma posse daquilo que você precisa. Eu também, espero que todos também. Amém. Você tá bem, Soninha? Tá 100%? Aleluia. Glória a Jesus. Versículo 1. Então, o anjo me mostrou o rio da água viva, transparente como um cristal, que fluía do trono de Deus e do Cordeiro, e passava no meio da rua principal. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que conduz 12 colheitas de frutos por ano, uma em cada mês, cujas folhas servem como remédio para curar as nações. Não haverá mais maldição sobre coisa alguma, porque o trono de Deus e do Cordeiro estará ali, e os seus servos o adorarão. Verão o seu rosto, e o seu nome estará escrito na testa de cada um. E não haverá noite, e não será mais necessária a luz da lâmpada, nem a luz do sol, pois o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão para todo sempre. Então um anjo me disse: tudo que você ouviu e viu é digno de confiança, é verdadeiro. O Senhor, o Deus dos espíritos e dos profetas, enviou o seu anjo para dizer a seus servos o que acontecerá em breve. Vejam e venham em breve. Felizes aqueles que obedecem às palavras das profecias aqui registradas nesse livro. Gente, uma coisa interessante, a gente começa o capítulo 1 falando que bem-aventurado, felizes aqueles que lê as palavras que aqui nesse livro está escrito, felizes aqueles que obedecem, aqueles que dão ouvido. E aqui agora no final, no capítulo 22, ele vai repetir, vai dizer: feliz aquele que dá ouvido, que obedece às palavras dessa profecia. Tudo que está nesse livro. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu todas essas coisas, e não as ouvi e vi. E quando as ouvi e vi, caí aos pés do anjo que me mostrou, a fim de adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso. Eu sou servo, como você e seus irmãos, os profetas, e como todos que obedecem o que está escrito neste livro. Adore somente a Deus. Em seguida ele disse: não lacre com o selo as palavras proféticas desse livro, porque o tempo está próximo. Que o mal continue a praticar maldade, que o impuro continue a ser impuro, que o justo continue a viver de forma justa e que o santo continue a viver de forma santa. Vou voltar nesse versículo depois, mas se você quiser, grifa esse versículo aí na sua Bíblia. Esse versículo ele tem me dado esperança, sabe? Já tem uns 2 meses que eu tenho lido esse versículo e ele é um versículo que tem trazido esperança no meu coração e eu vou falar o porquê daqui a pouco. Vejam o que eu vejo, vejam que venho em breve e trago comigo a recompensa para retribuir a cada um de acordo com seus atos. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes aqueles que lavam as suas vestes. A eles será permitido entrar pelas portas da cidade e comer do fruto da árvore da vida. Do lado de fora da cidade ficam os cães, os feiticeiros, os sexualmente impuros, assassinos, os adoradores de ídolos e todos que gostam de praticar mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo a fim de lhe dar esta mensagem às igrejas. Eu sou a origem de Davi, o herdeiro do seu trono. Sou a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Todo aquele que ouve, diga: vem. Quem tiver sede, venha. Quem quiser beber de graça da água da vida, declaro solenemente a todos que ouvem as palavras da profecia registrada neste livro. Se alguém acrescentar algo que não está escrito aqui, Deus acrescentará a essa pessoa as pragas descritas neste livro.
E se alguém retirar qualquer uma das palavras deste livro, da profecia, Deus lhe retirará a participação na árvore da vida e na cidade santa descrita neste livro. Aquele que é testemunha fiel de todas essas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus esteja com todos. E esse é o desfecho. Gente, ler isso aqui, eu tô lendo, mas a minha cabeça tá tipo, Deus, que alegria. Eu tô lendo e ao mesmo tempo falando, meu Pai, é real, o Senhor vai voltar. Isso traz esperança, isso traz alegria. De fato é bem-aventurado, de fato é feliz aqueles que lê as palavras desse livro, porque você vê que agora o desfecho. Apocalipse vem com uma palavra que é a consumação da obra, sabe? A consumação da redenção. Agora chegou o final, ele vai voltar, tá tudo certo, tá tudo muito bem esquematizado, não tem nada que vai surgir de imediato, não tem nada que Deus ainda não pensou, que não estava nos planejamentos dele. Ler isso aqui traz esperança e alegria ao meu coração. Saber que em breve vem e sem demora ele vem para voltar e buscar a igreja dele. Teve uma irmã que perguntou, quem são os cães, Rairas? Tá falando que os cães ficam à porta da cidade, fora da cidade. E aqui no texto vai explicar. Do lado de fora da cidade ficam os cães. A cidade é como se representasse esse reino do Pai, o lugar onde todos aqueles que permaneceram fiéis a Deus vão entrar, vão ficar ali com o Pai. Os cães são os feiticeiros, os sexualmente impuros, os assassinos, os adoradores de ídolos, os mentirosos. Esses são aqueles que andaram contra os princípios de Deus, viveram a vida da maneira que queria. Cometeram atos que ofendiam a santidade de Deus. Esses vão ficar de fora. Há esperança para aqueles que praticam a verdade. Há esperança para aqueles que entram pela porta e caminham uma vida reta com o Senhor. Mas existe uma condenação esperando aqueles que não querem. Que o nosso coração, sabe, seja inclinado para ouvir as palavras deste livro e as praticar. Há uma severidade com as palavras desse livro. Ele está dizendo, ai daquele que acrescenta, que tira uma palavra sequer desse livro. Ele está dizendo, tudo quanto eu escrevi está escrito e muito bem escrito. Ai daquele que quiser trazer uma outra interpretação para isso. Ai daqueles, sabe? Nós chegamos agora no final de Apocalipse 22 e eu não sou daquelas pessoas que ficam discutindo e falando assim, eu sou pré-tribulacionista, eu sou pós-tribulação, eu acredito que a igreja passa por tribulação, eu acredito assim no milênio, acredito no assado no milênio. Vocês nunca vão me ver defendendo nenhum lado com afinco. Raira, quem que é as duas testemunhas? Não sei, é Elias, é Moisés, é Enoque. Quem que é as duas testemunhas? A Bíblia não deixa tão claro. Ela dá indícios, ela vai falar, os estudiosos vão se debulhar nisso aqui, vão ficar estudando, e eu nunca vou debater esses pontos, essas questões, porque para mim o que importa é que Jesus vai voltar e de forma literal. Quando ele estava lá em Mateus, e Mateus diz que os discípulos estavam reunidos e de repente uma nuvem levou o Senhor Jesus, e em Atos vai falar que quando da mesma forma que viram ele subir, vai voltar, ele vai ver ele descendo, para voltar e buscar a sua igreja. Talvez ele fala e diz que não vai pisar mais nessa terra. Mas é como se a gente pegasse Atos e falasse assim, e o Senhor Jesus, ele foi levado numa nuvem. E aí o Senhor Jesus, ele sobe. E aí vai ter um start, uma pausa, sabe? Quando você aperta pausa no joguinho, aperta pausa e o jogo para. É como se ele tivesse parado aqui. E aí a história continua aqui embaixo. E tá tudo rodando. E de repente vem um start. E da mesma forma que vocês viram ele subir, ele vai descer para buscar a sua igreja, para buscar uma noiva santa, imaculada, a noiva que ele vai entregar as vestes brancas, o vestido que preparou para o dia do casamento da noiva com o cordeiro.
Isso, sabe? Meu coração enche de alegria. Tem uma palavra lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 8, que diz o seguinte: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vida. É isso, Andresa, Maranata, o Senhor ele vem, sabe, os corações eles precisam estar aquecidos. Ele está dizendo, já agora, a coroa da justiça, ela está guardada no Senhor, porque Ele é o reto juiz. Ele dará a todos aqueles, não somente a mim, mas aqueles que amam a volta dele, todos aqueles que esperam a volta dele, sabe? Aqueles que esperam a volta de Cristo, esses têm um coração sedentos por mais dele. Esses são aqueles que guardam a palavra que diz, e ele virá como um ladrão na noite. E vai pegar muita gente de surpresa. Um ladrão não avisa a hora que ele vem. Um ladrão não fala, olha, meia-noite vou passar aí na sua casa, vou pegar a sua televisão. O ladrão não fala isso. O ladrão, ele simplesmente chega na sua casa e ele rouba tudo que tem. Ele vem no momento onde você não está esperando. Gente, isso tem que estar cravado no nosso coração. O Senhor Jesus, ele vai voltar numa hora que menos esperam ele. E vai falar que estavam casando, dando esse casamento, comendo, bebendo, se fartando, vivendo a sua vida da maneira que quer. E não só eu, mas todos nós vivemos a nossa vida de maneira aleatória. Você faz uma demanda aqui, você visita alguém ali, você sai para o trabalho, você cuida da sua casa, você prepara a comida e você vai vivendo a vida no automático. Sem se importar, sabe, nessa realidade. Ele vai voltar para buscar. E como que está o seu coração? Como que está o seu coração? Se ele voltar agora, como que ele vai te encontrar? Como que o Senhor vai voltar e ele vai encontrar o seu coração? Ei, Edna, Deus te abençoa, também te amo, minha irmã. Deus te abençoa, Rubenilde. Gente, essa palavra, sabe, tem que ficar viva no nosso coração, porque o Pai, ele vai voltar para nos buscar, da mesma forma que viram ele subindo, ele vai voltar e pegar a igreja dele, uma igreja santa, uma igreja que é irrepreensível, uma igreja que não mentiu, uma igreja que não vivia idolatrando ídolos, uma igreja que não era feiticeira, uma igreja que não praticava imoralidade sexual. Ele vai voltar para buscar essa igreja. Olha para dentro do seu coração. Sonda seu coração agora e verifica como ele está. Seu coração, ele está agitado? Seu coração, ele está ansioso? Seu coração, ele está preocupado? Seu coração anda alegre? Como está o seu coração? Pergunte para você como está o seu coração. Às vezes você está vivendo o dia de hoje como se hoje fosse só mais um dia normal. E se Jesus voltar hoje, gente? Existe uma coroa de justiça preparada para aqueles que praticam essas verdades. Para aqueles que querem viver tudo aquilo que Deus ele já liberou. Existe uma coroa preparada para os filhos. Como que você quer viver? Como que você quer, sabe, receber tudo isso do Pai? A palavra diz que é uma coroa preparada para aqueles que esperam a sua vinda. Para aqueles que amam a sua vida. Agitado, ansioso, preocupado. Olha aí. Eliane disse que o coração dela anda dessa forma. Eliane, eu vou falar que não é só o seu. De muitas pessoas. Às vezes tem gente que entra para orar e não consegue orar. Porque a alma está tão agitada, está tão perturbada. Kleber, seja bem-vindo, viu? Em nome de Jesus, meu irmão. Tem gente que anda o tempo todo preocupado. E o Senhor, ele tem que cuidar de tantas coisas. Se você escolhe depositar a sua confiança nele, ele vai agir. Ele vai cuidar de cada detalhe da sua vida. Você só precisa entregar a sua vida a ele e confiar nele. Existe uma coroa de justiça preparada, não só para Paulo, que foi o que escreveu essa carta, não, nem só para Timóteo.
mas também para todos aqueles que amam e esperam a volta do Pai. Eu ando preocupada, angustiada. Ô Fran, entrega essa angústia no altar do Senhor, entrega essa preocupação diante do Senhor e fala: Deus, me ensina a confiar. Ontem estava falando aqui no PG, aqui em casa, e o tema girou um pouco para o ponto de: vocês confiam em Deus? E teve pessoas que falou que não confia, que confia parcialmente. Mas o fato de você confiar parcialmente é porque você não conhece a pessoa. Quando você não conhece a pessoa em totalidade, você tem dificuldade de confiar. Por quê? Porque você não conhece a pessoa. Vocês não, a maioria de vocês, por terem pais responsáveis, né? Você não passou a confiar nos seus pais? Não era uma criança que não ficava vivendo pedindo para mãe, amanhã vai ter leite? Pai, amanhã vai ter leite? Amanhã vai ter biscoito? Os pais sabem o que os filhos precisam. Os filhos não precisam andar preocupados com o que eles vão comer, com o que eles vão beber, com o que eles vão vestir, porque eles sabem que os seus pais estão cuidando de tudo. Você só consegue dormir e descansar dentro de um carro, viajando, se você conhecer o motorista. Se você não conhece o motorista, você dorme, você fecha o olho, mas você acorda, você fica preocupado. Mas quando você sabe que quem está dirigindo é o seu pai, quem está dirigindo é o seu marido, é a pessoa que você confia, você deita e dorme. Várias vezes eu já cansei de dormir com a Cacau dirigindo, porque eu confio nela. Eu sei que ela não é imprudente, eu sei que ela não vai colocar minha vida em risco, e por isso eu deito e durmo e descanso. Eu conheço ela, eu confio nela. Por isso eu consigo descansar. Só consegue descansar, só consegue entrar num lugar de entrega mesmo, aqueles que conhecem Deus de verdade. Então, para vocês que andam preocupados, o conselho que eu dou é: conheçam a Deus, investigue sobre Ele. Leia Mateus, leia Marcos, leia Lucas, leia João, os evangelhos, porque os evangelhos vai contar quem é Jesus. Lá você aprende quem é Jesus. E uma vez que você aprende quem é Jesus, você sabe que Deus é parecido com Ele, que é o mesmo, né? Jesus falou assim: vocês me pedem que eu mostre o Pai? Aquele que vem a mim vê o Pai. Eu estou nele e ele está em mim. Então leia Mateus, conheça quem que é o Pai. E lá você vai conhecer a obediência de Jesus, a onipresença, o poder dele, a graça, a paciência, a longanimidade, o quanto ele é cuidadoso, zeloso com todas as pessoas que caminham diante dele. Jesus não é preocupado, ele é zeloso, ele cuida, ele se importa. Sabe, talvez você está vivendo a sua vida e pensando que Deus não se importa com a sua vida, que você está passando por tudo isso, essa turbulência na sua casa, e Deus se esqueceu de você. Não, o Senhor não se esquece de nós. O nosso sonho é importante para Ele, os nossos planos e projetos é importante para Ele. Ele se importa com a gente e tudo que Ele espera é que nós também nos entregamos dessa mesma forma. Não como Ele entrega, mas entregar de verdade, confiar de verdade, adorar de verdade, a gente ser de verdade, sabe? Nós precisamos ser de verdade com Deus, entregar a nossa vida por completo e falar assim: Pai, eu quero aprender a ser de verdade com o Senhor, e não se preocupar, e não falar que eu tenho o Pai, mas não conseguir confiar nesse Pai. Muita gente diz que conhece a Deus, que acredita em Deus, mas de que adianta você acreditar e não confiar, e não entregar a sua vida? Eu tenho inúmeros problemas, situações que preocupam meu coração, mas Deus, eu escolho entregar. Dá jeito nisso aqui pra mim, Pai. A melhor coisa que você faz é entregar. Só que você só vai conseguir entregar tudo isso a Deus no dia que você conhecer Ele de verdade. Só confiamos em quem conhecemos. Coloca isso, anota isso no seu papel, escreve isso aí nos comentários, porque quando você escreve, você grava, memoriza, 50% de chance de você aprender isso. Eu só confio quando eu conheço. Então conheça a Deus.
Comecei a falar que eu não sou daquelas pessoas que fica defendendo pré-tribulacionista, milenista. Eu não sei quem que são as duas testemunhas. Eu não sei de fato qual cavalo que é esse, branco, preto, vermelho, verde. Não sei. Eu nunca vou defender Apocalipse e falar assim, as duas testemunhas eram Moisés e Elias. Era Enoque. Eu nunca vou fazer isso. Sabe por quê? Porque isso pra mim não importa tanto, porque se Deus quisesse que a gente soubesse com tanto, que se fosse uma coisa muito importante, Deus colocaria, e as duas testemunhas são Moisés e Elias. Ele deixou solto no ar, dizendo que existe duas testemunhas, mas para mim pouco importa, porque a ordem dos fatores não vai alterar o resultado. Eu saber quem são as testemunhas não altera o ponto de eu ser salvo, porque o que eu preciso saber para eu ser salvo é que eu tenho que acreditar em Jesus, que eu tenho que seguir os mandamentos dele. Isso para mim é ponto que não se discute. Existem princípios rudimentares que não se mexe. O homem pecou, afastado foi, Jesus morreu, o homem reconciliou, ele vai voltar para buscar a igreja dele. Nesses pontos não tem como mexer, e eu falo para você com certeza, Jesus ele veio, Jesus ele morreu, Jesus ele voltará, e ele voltará não de forma simbólica, de forma literal, ele vai voltar. Isso para mim é igual a um copo. Tem gente que gosta de tomar café com leite. Tem gente que coloca o café primeiro, depois o leite. Tem gente que coloca o leite, depois o café. Tem gente que coloca os dois juntos. Essa ordem não interfere, no final vai ser café com leite. Desde que seja coffee milk ou milk coffee, sabe? Não independe, o processo. O resultado final é ali o café com leite. Se já começou a luz escurecer, se o sol já está apagando, se a natureza já começou a dar sinais, se os filhos estão matando o pai está matando o filho, e isso é o final, se já abriu o quinto selo, se a ovelha nasceu lá em Israel, se voltar a construir, isso para mim pouco importa. O que precisa importar para nós hoje é que a nossa vida tem que ser de santidade, é que a nossa vida tem que ser o mais verdadeiro possível. Talvez você não consiga ficar sem pecar, mas nós precisamos viver uma vida de santificação. A diferença nossa para quem vive no mundo é que nós somos pecadores arrependidos. É que nós entendemos que em Romanos está escrito, todo aquele que nele crê e com sua boca confessar, sabe, vai ser salvo. Isso nos importa. Importa entender que no final ele vai abrir um livro. E todo nome que tiver dentro desse livro vai ser salvo. E aqueles que o nome não estão lá não vai ser salvo. É isso que importa. Não fica perdendo tempo discutindo Bíblia com os outros, não. Acrescenta algo de valor na vida de alguém. Mas discutir Bíblia, não perca tempo com isso. Eu tenho pânico quando eu vejo os outros discutindo. Qual que é? Pré-tribulacionista? Não existe tribulação, não. Crente não passa por tribulação, não. E aí entra naquelas discussões infindáveis que no final não vai chegar a lugar nenhum. Porque não tem a certeza aqui. Não tem. Tem linhas que tem respaldos para 3 linhas. Tem versículos que vão embasar cada uma dessas teses. Milênio, não milênio. Milênio é irreal. Tem tribulação, não tem tribulação. O céu vai ser aqui na terra, o céu vai ser lá no céu. Paraíso aqui. Isso pra gente não independe. Sabe, não importa. O importante é você entender que o céu ele é real. Jesus vai voltar para buscar a sua noiva. E ele vai encontrar uma noiva que está se preparando. Nós lemos isso aqui no capítulo 20. E diz que a noiva está se preparando e que a roupa quem dá é o noivo. O nosso papel é preparar, o nosso papel é viver uma vida mais reta que a gente consegue. Tem muitas pessoas, igrejas que pregam e dizendo, o amor de muitos tem se esfriado, as pessoas têm se corrompido e um monte de coisa mais. Coisas que vem gerando, às vezes, sabe, uma desesperança.
uma tristeza no nosso coração em saber que as pessoas estão se corrompendo, que o amor está esfriando. E eu disse que tem um versículo que há 2 meses está no meu coração. E esse versículo é o versículo 11, que fala assim, olha, que o mal continue a praticar maldade, que o impuro continue a ser impuro, que o justo continue a viver de forma justa e que o santo continue a ser santo. Tem gente que para na parte A desse versículo, que diz, e o povo está se corrompendo, porque tem tradução que diz que o impuro que continue se sujando, sabe? Que o sujo continue se sujando ainda mais. Mas existe esperança na parte B desse versículo que diz, e os santos continue a santificar. Que os retos, que os puros, que os justos continuem sendo justificados, continue a santificar a sua vida, a purificar, a entrar no caminho reto. Isso traz esperança. Não é só o amor que está se esfriando, mas aqueles que entenderam que Cristo ele vai voltar, esses têm se santificado. Que alegria, gente. Que alegria. Eu não sei como que está o seu coração, mas o meu está aquecido em saber que a gente está terminando de ler Apocalipse com esperança no coração. Esse livro é o desfecho da história. Ele é o que fala assim, fim. Sabe quando o filme acaba e aparece lá, the end? Fim. Acabou. Ele vai pegar aqueles que são dele e aqueles que não são serão condenados. Vão viver morte eterna. O que você quer escolher hoje? Tem alguém aqui nessa manhã que precisa reconciliar com Jesus? Que precisa recalcular a rota? Nós vamos orar por tudo isso. Você que tem vivido a sua vida de forma aleatória, sabe? Um dia bebe, outro dia vai na igreja, um dia sai, vai viver sua vida, outro dia volta. Não tem compromisso com Deus, Deus fala, você não obedece. Eu quero que você manifeste, fala assim, pai, eu quero reconciliar nessa manhã. Gente, o céu é real. E o inferno também. Tudo quanto não louva ou glorifica a Deus, engrandece o diabo. E como que está a sua vida? Se você está assistindo essa live pela primeira vez e quer aceitar Jesus como seu Salvador, você vai escrever, Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor. E aí, diante dessa confissão, o Senhor ele escreve seu nome no livro da vida. Você que quer voltar para os caminhos do Pai, você vai escrever, Jesus, eu quero voltar. Estava afastado, eu quero voltar. Eu quero viver isso que a Raira está falando. Receber uma coroa de justiça que está preparado junto ao Pai para todos aqueles que amam a volta de Cristo. E eu quero orar por vocês. Filipenses 3, quando a gente chega lá no versículo, acho que 18, 19, não, deixa eu ver. Filipenses 3, do 8 ao 14. Paulo vai declarar que ele considerou tudo perda. Tudo era perda diante do que ele tinha alcançado com o Pai. Ele considerou trabalho, estudo, moradia, status, tudo quanto ele tinha nessa terra. Ele falou, isso é perda. Bom é estar com Cristo. Eu decido confiar, entregar e descansar. Amém. Todo mundo que está assistindo essa live já aceitou Jesus? Se você já aceitou Jesus, você vai escrever, eu sou salvo. Quero te dar a oportunidade de você reconciliar com o Pai. Se você tem certeza da sua salvação, você vai escrever, eu sou salvo. Glória a Jesus por isso. Aleluia. Glória a Jesus. Amém. Eu sou salvo. Glória a Jesus, Pai. Obrigado, Deus. Eu sou salva, Pai.
Aleluia. Glória a Jesus. É isso, sabe, gente? O céu e o inferno, ele é real. Então escolha entrar em um lugar de santidade, de renúncia, de busca todos os dias. Ora ao Senhor para que Ele renove as suas forças, para que Ele aumente a sua esperança, para que Ele te dê todas as ferramentas e armamentos para lutar as suas guerras diárias. Não para no meio da caminhada, viu? Vale a pena, vale muito a pena. Rosângela, nós vamos ler, o último livro que falta do Novo Testamento para a gente ler é o Romanos. Então nós vamos ler Romanos. Eu vou mandar mensagem para vocês no grupo avisando o que eu vou fazer, tá? Tem conferência de mulheres nesse final de semana e a partir de quinta-feira eu já não estou mais por aqui. Então, não sei se eu faço amanhã ou se faço amanhã e sexta, porque sexta eu já vou estar no resort, eu não sei se lá tem internet, mas eu quero começar Romanos e a gente finalizar Romanos. E aí depois que terminar Romanos, eu vou esperar a orientação do meu pai, saber o que a gente vai fazer. Se ele der o aval, a gente começa o Velho Testamento. Se ele falar que é por aqui, eu termino por aqui. Mas vou dando notícia para vocês no grupo. Todo mundo que está aqui está no grupo do WhatsApp. Se você não está, tem link do grupo no WhatsApp no Stories, tá? Nos Stories, no link na bio. Tem também. Coloca a mão no seu coração e nós vamos orar. Coloca a mão no seu coração. Agradece a Deus aí onde você está. E diz que privilégio é você conseguir, ler Apocalipse. A palavra diz que felizes aqueles que lêem a palavra desse livro. Ô Fran, lá nos stories tem o link, tá? Para você entrar no grupo do WhatsApp. Deus, muito obrigado por esta palavra. Que ela possa germinar em nosso coração, Pai. Em nome de Jesus. Deus, muito obrigado por nos permitir finalizar Apocalipse. Esse livro é sensacional, Pai. E quantas coisas nós aprendemos aqui. Algo que ficou marcado no meu coração é que quando a gente olha para Apocalipse, a imagem do Jesus na cruz, ele sai. E entra a imagem do Jesus triunfante, sabe? Do Jesus todo-poderoso, do Jesus que é soberano. Não tem aqui um Jesus que foi humilhado, não tem aqui um Jesus que foi crucificado. Esse Jesus que sofreu, ele só deu autoridade para esse Jesus que tem toda a autoridade aparecer dessa forma. Obrigado, Jesus, por se revelar assim a nós. Obrigado por nos mostrar que o Senhor é o Todo-Poderoso, aquele que virá no cavalo branco, aquele que tem olhos de chama, que tem uma espada na mão, que tem um cedro de ferro, Pai. Aquele que tem os pés como de latão polido, aquele que tem as vestes brancas como um linho fino, que tem esplendor, que a sua glória parece com jaspe, com esmeralda. Obrigado, Pai. Obrigado por ter revelado o céu de uma forma tão linda para nós. Embora alguns aqui tenham um olhar muito limitado, quando nós lemos essas palavras, nós conseguimos analisar mais ou menos como o céu é. Obrigado por todo esse poder, obrigado pela sua majestade, obrigado por governar sobre a nossa vida. Nós nos rendemos ao Senhor, sabe? Deus, nós nos rendemos. Meu irmão, levante a sua mão onde você está e diga: Deus, eu me rendo. Se rende por completo e, Pai, eu entrego toda a minha vida ao Senhor. Eu me rendo a Ti, Jesus. Eu me declaro rendido, Pai. Eu declaro que eu não tenho nada senão o Senhor. Vira as chaves ao nosso coração nesta manhã, papai. Eu declaro que a minha vida é do Senhor. Eu declaro que eu te confesso como meu Senhor, como meu Salvador, como aquele que reina sobre a minha vida. Eu declaro vida, Pai. Eu declaro vida. Toma a vida de cada um dos meus irmãos diante do Senhor. Libera refrigério, libera renovo, libera forças, Pai, porque eu quero encontrar com eles na glória. Capacita os meus irmãos, Pai. Capacita os meus irmãos, em nome de Jesus, que nós possamos entrar pela porta estreita e permanecer andando diante dessa porta, Pai.
nesse caminho até te encontrar. Em nome de Jesus. Esse é o meu pedido, Pai. Esse é o meu pedido, Deus. Salva o teu povo. Não deixa nem sequer um se perder, Pai. Não deixa eles se perderem. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor, Ele ministre a certeza da salvação no seu coração. Que você receba do Pai tudo aquilo que você precisa. Se você precisa de um sinal, de alguma coisa para você entender que Ele é real, peça a Ele e Ele vai te dar, sabe? Meu coração está explodindo de gratidão, queimando mesmo. Que você tome posse do seu milagre nessa manhã. Viva o sobrenatural de Deus e creia nele porque ele é real, viu? Em nome de Jesus. Você que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Nós temos um grupo no WhatsApp e lá eu mando um resuminho do nosso devocional, a tarefa do dia, a música devocional. Eu sempre penso com muito carinho na tarefa do dia, mas eu sei que não é todo mundo que consegue fazer por tempo, por demanda. Mas eu espero que de alguma forma abençoe a sua vida, tá? É isso. Um beijo, um queijo e façam todos um excepcional dia. Eu dou notícia para vocês no grupo do WhatsApp o que nós vamos fazer. Próximo livro a ser lido é Romanos. Só não sei se eu começo ele amanhã ou na segunda-feira, tá? Por conta da conferência de mulheres que vai ter aqui. E a partir de amanhã já começa uma movimentação maior para a conferência, tá bom? Um beijo, gente. Fica com Jesus. Se vocês precisarem de mim, me chama no WhatsApp, me chama no direct, que eu possa ser um instrumento de Deus na sua vida, tá? É isso. Até amanhã, não sei, né? Se Deus quiser.